Bem-vindos a mais um episódio aqui do AI Agora, o podcast e videocast da Associação de Estudo de Inteligência Artificial da Sanfran, da nossa querida Sanfran da USP. E hoje, com muita alegria, recebemos aqui a Maria Cecília Oliveira Gomes. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Maria Cecília. E está comigo aqui o Gabriel. Gabriel, por gentileza, se apresente. Olá, gente. Eu sou o Gabriel Hanna, sou da Sanfran também, sou da turma 196 e estou no meu segundo ano. Meu nome é Lucas Nóbrega, eu sou estudante aqui do segundo ano da Sanfran também. Maria Cecília, por gentileza, se você pudesse apresentar, quem é Maria Cecília Oliveira Gomes? Bom, primeiramente, super obrigada pelo convite de vocês em poder participar da gravação desse podcast, que é uma iniciativa tão legal, de vocês, alunos, e da graduação como um todo. Espero que a gente possa ter boas trocas no dia de hoje. Eu me chamo Maria Cecília, eu estou terminando meu doutorado no Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da USP, onde eu pesquiso sobre avaliação de risco em tecnologias através de um instrumento chamado Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. E também tive a oportunidade de ser pesquisadora visitante na Unidade de Proteção de Dados do Conselho da Europa, que é uma organização internacional responsável pela Convenção 108+, que é o Tratado Internacional de Proteção de Dados, e também hoje responsável pelo Tratado Internacional de Inteligência Artificial, que foi aberto para assinaturas esse ano. Então, eu pude acompanhar um pouco das discussões do Comitê de Inteligência Artificial na época que eu estava lá, que foi no início de 2020, para justamente entender como que ia ser regulamentado no contexto da União Europeia o tema de inteligência artificial. Então, espero que no dia de hoje a gente possa conversar bastante, trocar muitas ideias em relação a esse tema que é tão interessante. Maria Cecília, nosso público aqui ele é feito basicamente porque tem interesse em inteligência artificial, né, na associação, os estudantes de graduação, pessoal da pós-graduação, recém-formado, mas então tem gente que não é muito afeito à questão de gestão de dados, como direito vê esse tema de gestão de dados. Eu queria perguntar para você um pouco, em linhas gerais, o que é a LGPD, o que é a NPD e, de uma forma geral, o que isso tem a ver com inteligência artificial? Bom, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que levou alguns anos para ser aprovada no Congresso Nacional. Foi um debate que começou um pouco incipiente em 2010, depois passou a ter uma estrutura a partir de 2012, quando foi apresentado o primeiro projeto de lei, que era o 4060, de 2012, e acabou sendo aprovado em 2018 e sendo, portanto, convertido na LGPD, que acabou entrando em vigor em 2020. Para poder regulamentar várias disposições que existem na LGPD em diversos temas, sendo um deles, por exemplo, a parte de avaliação de risco, de relatório de impacto, de governança, entre outros assuntos, era necessário criar uma autoridade para justamente criar procedimentos, regulamentações, orientações de capacitação, tanto de profissionais quanto de conscientização da população como um todo, sobre esse tema, bem como para fazer fiscalização também. Por essa razão foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade hoje responsável por esse tema no Brasil. Então, isso tem tudo a ver com o debate hoje de inteligência artificial, porque da forma como está estruturado hoje o PL 2338 de 2023, a NPD vai ser a autoridade competente, caso venha a ser aprovado isso no texto, para também ficar responsável por inteligência artificial no Brasil. Então, são temas correlatos, se a gente olhar para uma perspectiva de desenvolvimento tecnológico, tanto a parte de proteção de dados, quanto também hoje a de inteligência artificial. Se a gente for olhar para o lado da NPD, né, quais são os desafios que ela enfrenta para tentar regular o uso de inteligência artificial e a proteção de dados? Bom, eu diria que, começando pelo de proteção de dados, o fato da Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, ser a primeira lei ampla sobre o tema de proteção de dados no Brasil, trouxe uma quantidade muito grande de desafios. Como que eu vou capacitar os profissionais para que eles possam atuar na área,
foi criada através da LGPD a função do encarregado, que a gente chama de DPO, Data Protection Officer, ou seja, todo mundo, toda empresa, organização que atua como controlador precisa indicar desde então uma pessoa responsável por essa parte de proteção de dados, que a gente chama de encarregado. Então, a quantidade de desafios para regulamentar os diversos temas, as diversas camadas envolvendo esses assuntos na lei era muito grande. E eu acho que hoje grande parte do desafio da NPD é como que ela continua trabalhando as agendas regulatórias, que é por onde ela monta uma estrutura do tipo, não dá para regulamentar tudo, que tem na lei hoje ao mesmo tempo, então eles é muito comum isso em autoridade de proteção de dados, vale dizer esse ponto. Então toda autoridade de proteção de dados, ela tem uma agenda regulatória, onde ela vai dizer: "Olha, nos próximos 2 anos", como é o caso do Brasil, ou em outras autoridades são 5 anos, a gente vai ter esses temas prioritários, onde vamos estar elaborando estudos, análises, publicando modelos, orientações para a população e para as pessoas que trabalham com esse tema no geral. Então, é normal a NPD ter hoje uma agenda regulatória, ela já está na terceira, porque, pelo que eu me lembro, foi 21, 22, 23, 24, e agora ela está em 25, 26, olhando para a regulamentação de alguns temas. Em paralelo a isso, ela vai precisar também regulamentar questões, caso ela fique com essa competência pelo PL, de inteligência artificial também, mas pelos assuntos terem intersecção, ela já está fazendo isso, tanto que essa semana ela abriu a tomada de subsídios envolvendo inteligência artificial. Então, são assuntos que vão andar, com certeza, em paralelo, à medida que ela avança a agenda regulatória atual e que vai construindo outros temas prioritários também. E pensando do ponto de vista, assim, prático, dos servidores públicos que trabalham na agência, na preparação, né, como que você vê a preparação das equipes mesmo? E como é um tema bastante novo, inteligência artificial, né, existe uma capacitação já atual nas especificidades da área de inteligência artificial dentro da NPD, dentro do governo, na sua visão, ou é algo que está sendo construído? Eu acredito que é algo que está sendo construído, até por uma questão de que o próprio país, o Brasil, está amadurecendo ainda, várias questões, conceitos, implicações acerca do desenvolvimento e também monitoramento desse desenvolvimento de sistemas de IA. Então acredito que seja algo que nós todos estejamos construindo e acredito que a NPD também está fazendo isso. Se não estivesse, ela não estaria envolvida em agendas específicas, como essa da tomada de subsídios, entre outras, envolvendo o tema de inteligência artificial. Mas eu acredito que seja uma construção colaborativa, tanto da autoridade quanto também de todas as pessoas e de todos os setores que fazem parte hoje do ecossistema brasileiro, envolvendo desde a parte de dados, mas também hoje a parte de IA. Se você puder falar um pouquinho, né, assim, como é algo novo, existem já legislações possíveis que podem servir de base para tanto do ponto de vista de regulamentação, né, da legislação sobre inteligência artificial, como na proteção de dados, a legislação ambiental, outras experiências que o Brasil já teve, servem de exemplo e até em que medida elas servem como exemplo? Se a gente olhar pelo ponto de vista de estrutura regulatória ou estratégia regulatória, tanto a parte de proteção de dados quanto o que está sendo hoje debatido para a inteligência artificial, são estratégias que olham para uma agenda de risco, ou seja, uma estrutura regulatória baseada em risco. Por mais que hoje parte do debate teórico e também acadêmico em relação à inteligência artificial discuta sobre conciliar abordagem baseada em risco com abordagem baseada em direitos, que é um tema bem acadêmico que o pessoal discute em relação à estrutura da regulamentação, a gente olhando para trás, algumas décadas atrás, é fácil verificar o quanto que o direito ambiental já fazia isso. Então, até mesmo hoje, aqui no Brasil, a gente tem algumas resoluções do CONAMA específicas, voltadas para avaliação de impacto no meio ambiente.
e elas olham por uma perspectiva de abordagem baseada em risco, elas seguem uma estratégia orientada a riscos. Então, a gente pode dizer que, em termos de estruturas regulatórias, acabam sendo parecidas em relação a esse ponto, e também porque elas seguem uma linha de prevenir a ocorrência de riscos e de danos. Então, isso acaba sendo muito importante para o direito ambiental, numa lógica tanto de medidas preventivas quanto precaucionárias. E isso, tanto o campo da proteção de dados absorveu, que foi bastante positivo, como a gente também vê isso sendo absorvido pelo campo de inteligência artificial também. Então, no final do dia, o que a gente está falando na prática é como que a gente já endereça numa estrutura regulatória, como que a gente já constrói uma norma jurídica que possa tentar ao máximo eh, dimensionar e encapsular questões associadas ao risco, para que a gente evite a concretização desse risco e que ele venha, por exemplo, a se tornar um dano em relação tanto aos seres humanos, que somos nós, somos impactados hoje por uma tecnologia, por uma inteligência artificial, mas também isso segue uma lógica do direito ambiental. Eu quero prevenir ocorrências de riscos e de danos na fauna, na flora e também nos seres humanos. Então, por isso que acaba tendo muitos pontos de conexão quando a gente pensa no desenho regulatório dessas regulações. E como é que você vê a tecnologia em si, né? A gente já fica até o convite para quem está nos ouvindo assistir o segundo episódio que a gente fez com o Fábio Cosme, que é diretor do Centro para Artificial Intelligence aqui da USP, né? A tecnologia evolui muito rápido. E, ao mesmo tempo, a regulamentação, ela tem uma velocidade um pouco diferente. Como que você vê esse futuro, tanto da inteligência artificial evoluindo rápido e a regulação evoluindo no seu ritmo? Eu diria que essa é uma grande pergunta associada ao direito. Como que nós, pessoas que temos uma formação no direito, como pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e também têm um chapéu jurídico, podem pensar em estratégias para que a gente consiga abarcar numa norma, que é estática, né, todas as questões que se desdobram no tempo. Então pode parecer um pouco filosófico isso, mas esse é um debate bastante interessante no direito. Uma norma, ela vai ser construída, debatida por todo o processo, público mesmo, de colaboração, de participação, mas depois que ela for aprovada, ela vai estar lá e ela vai passar por algum nível de regulamentação, que é o que a gente vê hoje em proteção de dados e vamos ver no futuro em relação à inteligência artificial também. Mas sempre é difícil a gente ter a expectativa de que o que tem na norma, o que existe numa norma jurídica, vai endereçar todos os desafios que vão se desdobrar no tempo. Então, os anos que vão se passar, as novas tecnologias que vão ser desenvolvidas, novas questões éticas que vão aparecer. E o que o direito vai ser uma possibilidade de fornecer uma resposta, um direcionamento sobre como lidar com essas questões, seja através de um exercício de interpretação do dia a dia, seja na pesquisa, acadêmica dentro da área do direito, seja também no próprio judiciário. Como que vão ser interpretados os dispositivos que estão presentes nessa norma para os desafios do futuro. Então, esse é um problema que acontece, e tem, claro, questões que podem servir de salvaguardas, mecanismos de como apoiar para que essa norma venha a funcionar no futuro. Então, por exemplo, quando a gente fala de questões envolvendo uma estrutura de uma norma que olha para a inteligência artificial, é bom a gente entender que, por exemplo, o que está em debate hoje sobre sistemas de inteligência artificial serem de alto risco, nunca vai ser uma lista taxativa. Ela sempre vai ser uma lista que funciona e acontece para o momento que ela está sendo debatida. Então, através do que for aprovado no texto do PL 2338, que, por exemplo, indica armas autônomas como um risco excessivo, portanto inaceitável, e por isso está proibido o desenvolvimento de um sistema de inteligência artificial, não vai significar que, vamos supor, das 10 hipóteses que tem na lei, vão ser 10 daqui 10 anos. Provavelmente não.
à medida que novas tecnologias forem sendo desenvolvidas, vão sendo publicadas também regulamentações que buscam endereçar esses novos desafios. Por isso que o papel da autoridade, que ficar competente por essa regulamentação, acaba sendo tão relevante, porque é ela que vai trazer esse equilíbrio, essa dinâmica, junto, claro, com as pessoas que participam das consultas públicas, das audiências, para que a gente possa justamente ter uma lei, uma norma que funcione através do tempo em relação ao desenvolvimento tecnológico. E eu acho que a gente vive uma grande mudança no direito hoje, não apenas no Brasil, mas no mundo em relação a esse aspecto, porque as normas sempre endereçaram questões que levavam um certo tempo, a gente pode dizer anos, décadas, para que viesse a ter uma mudança significativa e por essa razão tivesse algum tipo de iniciativa, decisão de propor uma regulamentação adicional ou propor uma emenda em relação ao texto, assim em diante. Hoje, com o cenário da tecnologia, tudo pode acontecer. Então, a gente está vivendo décadas na sociedade contemporânea, onde a gente sabe que daqui pouco tempo, talvez seja necessário algum tipo de mudança. Então, por essa razão, será que funciona estruturar uma norma da maneira mais rígida possível, por exemplo, ou será que funciona atuar numa lógica principiológica, que é o que regulações que se voltam para a IA estão fazendo, para que justamente através dessa base principiológica fique mais fácil de lidar com novas tecnologias, novos tipos de sistemas de IA que vão aparecer num futuro próximo. Então eu diria que essa é uma grande questão hoje, que o direito se desdobra, a gente não tem uma receita para lidar com isso, mas todos nós estamos tentando entender como que a gente consegue, utilizando a base da norma, lidar com esses desafios atuais que a gente vive hoje na nossa sociedade. Pensando agora não só do direito, né, mas principalmente as outras áreas de tecnologia, engenharia, administração, economia, assim por diante, tem bastante gente que defende a ideia de que talvez o direito limite o avanço tecnológico. Eu gostaria de entender qual é a sua opinião, sua visão sobre esse tema, porque existem muitas outras dimensões, né? Quais são essas dimensões? Mas basicamente a ideia é, existem países que estão optando por regulamentar, né, regular mais a área de inteligência artificial e outros países que estão optando por regular menos. Qual que é a sua visão de quem está mais correto, qual é o melhor caminho para o Brasil seguir? Eu acho que todas as experiências que vêm antes de um processo de regulamentação, como o que está acontecendo aqui no Brasil, são exemplos que podem servir de apoio para a gente tomar decisões, para analisar o que funcionou, o que não funcionou, quais foram os efeitos esperados, como que esses efeitos esperados foram, enfim, solucionados, quais foram os efeitos que não eram esperados, não eram previsíveis e que aconteceram, e que, por alguma razão, esses países precisaram endereçar essas questões, seja no processo de discussão dessa regulamentação, seja depois através de uma autoridade que ficou competente em relação a esse assunto. Mas eu acho que existe essa questão de olhar para entender como que a gente pode observar outras experiências, para isso servir de apoio, de ajuda para o nosso desenvolvimento no país. Mas, ao mesmo tempo, é muito comum ter um discurso, especialmente hoje no cenário da tecnologia, e aqui eu digo tecnologia para abarcar tudo, tá? Pessoal, tanto a parte de dados, de IA, todos os tipos de tecnologia que a gente tem hoje no mundo. A gente escuta bastante muito uma questão: "Ah, tal regulamentação, tal questão pode barrar a inovação". Eu gosto sempre de pensar, numa fala da professora Ana Frazão, que é professora da UNB, enfim, super especialista nesse campo, tanto na parte de risco quanto na parte de inteligência artificial também, que ela disse, eu acho que foi num evento ou foi numa entrevista esse ano que eu assisti, em que ela falou que nem toda inovação é positiva. A gente tem que sair um pouco dessa lógica de que toda inovação, ela só vai gerar benefícios, ela não pode gerar riscos. E esse é um ponto importante, porque quando a gente pensa em risco, o risco sempre tem uma característica dualista. Ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E o mesmo a gente precisa considerar em relação a uma inovação. Uma inovação nem sempre ela vai gerar efeitos positivos, benéficos,
ela pode gerar efeitos colaterais, ela pode gerar outros tipos de riscos que a sociedade não precisava conviver naquele momento e que devido, enfim, o desenvolvimento, a criação de uma tecnologia específica, ela passou a ter. Um exemplo, assim, muito prático em relação a isso, é, por exemplo, quando a gente olha a inserção de tecnologias hoje no corpo humano, na área de saúde. Então é muito claro de que se busca tratar doenças, se busca prevenir a ocorrência de doenças, e isso é maravilhoso, isso é ótimo para todo mundo, né, não apenas o Brasil, mas para toda a sociedade. Mas ao mesmo tempo, quais são os efeitos colaterais que tal tecnologia pode gerar se ela não estiver pronta, se ela não estiver apta, se ela não estiver aderente para ser inserida. Isso a gente vê muito em questões que hoje estão num debate mais de fronteira, envolvendo a inserção de chips, por exemplo, tanto no cérebro quanto em outros tipos de tecnologia que as pessoas buscam hoje colocar no seu organismo. Então, assim, a gente precisa entender quais são os riscos, quais são os benefícios e aprender a calibrar um pouco em relação a isso. Então, não necessariamente toda inovação tecnológica, ela será 100% benéfica. É importante que a gente compreenda isso para que a gente seja um pouco mais cético em relação ao desenvolvimento tecnológico e não fique aquela abstração do tipo: "Nossa, que tecnologia incrível, isso é demais, portanto vamos implementar, vamos fazer", e não precisa tomar nenhuma medida de salvaguarda para que a gente possa lidar com isso de uma forma mais com precaução. Então, assim, eu acho importante a gente ser cético em relação à tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, de verificar como que eu maximizo os benefícios e como que eu tento prevenir ao máximo a ocorrência de riscos associados a isso. E é onde entra o papel das pessoas que estão trabalhando com essas agendas, para que justamente a gente consiga encontrar formas de dar vazão em relação a isso. Em uma das palestras que você deu na Sanfran, né, um dos seus slides trouxe o livro Against the Gods lá do Peter Bernstein, lá com Uhum. aquele quadro do Rembrandt, Cristo no Mar da Galileia. E daí a pergunta para você é, você tocou várias vezes a palavra risco, o que que é risco, né? O que que é esse conceito nesse contexto, tanto de dados quanto de inteligência artificial? De acordo com o Peter Bernstein, ele foi um economista, um historiador da matemática, escreveu um livro maravilhoso, eu sempre indico, que é meu livro, enfim, de coração envolvendo esse tema, que é O Desafio dos Deuses, a incrível história sobre risco, que é a forma como foi traduzido aqui para o Brasil em português. Ele fala que risco é a capacidade de definir o que pode acontecer no futuro e escolher entre alternativas. É uma definição não absoluta. Eu acho que é importante mencionar isso. Vários autores, eles vão ter visões diferentes em relação ao risco. Então, risco no direito, ele tem um significado bastante específico nesse aspecto. Como que a gente endereça riscos e normas? Como que a gente dialoga questões de risco com dano? Esse é um ponto relevante para o direito, para depois ser apurado que tipo de dano aconteceu, qual vai ser o tipo de reparação, assim em diante. Para outras áreas, como na área da economia, na área da matemática, o risco vai ter um papel mais prático, no aspecto de serem endereçadas metodologias, como a gente vê hoje no mercado financeiro, por exemplo, para mensurar quanto de risco existe numa operação e o quanto que é possível mitigar matematicamente esses riscos, quanto que na sociologia vai ser uma ruptura total. O Beck, Luhmann vai dizer: "Olha, essa ideia que a matemática tem, que o direito tem, envolvendo o risco, de que basta colocar numa norma que gera segurança jurídica para o direito, ou da área da matemática, basta eu aplicar uma metodologia que mensura a quantidade de risco que estou 100% seguro vai ser resolvido". A sociologia vai quebrar com essa lógica completamente e vai dizer: isso não é possível, porque a gente vive numa sociedade onde os riscos hoje estão meio que fora do controle, então a gente não pode dimensionar o risco de uma maneira tão exata, porque ele tem elementos como a incerteza. E isso é muito legal de ser analisado, porque um dos exemplos, por exemplo, que o Beck traz, que é um autor chamado Ulrich Beck, que desenvolveu uma teoria do risco chamada Sociedade do Risco, no final ali da década de 80, ele vai dizer, por exemplo, questões de agrotóxico.
que antigamente isso era debatido e já fazendo um link com a parte ambiental. Ele vai falar, quando as pessoas consomem agrotóxicos, elas não estão enxergando que pode ter alguma substância química, algum elemento que pode gerar uma doença nelas, à medida que elas continuam consumindo aquele produto que tem uma alta dosagem de algum tipo de substância química. O mesmo ele fala para questões de armas nucleares, porque foi uma época onde aconteceu o acidente de Chernobyl, então isso próximo de onde Beck morava, que era ali na região da Alemanha, da Áustria, onde ele vai analisar e falar: "Olha, todo mundo dizia que a chance de ter um acidente nuclear era zero, porque matematicamente a chance era muito baixa, era uma chance remota de ter alguma questão envolvendo isso". E ele já questiona, essa lógica de chance baixa, de risco remoto, não vai funcionar para os desafios que a gente tem hoje na sociedade moderna, envolvendo desenvolvimento tecnológico e envolvendo questões ambientais também. Então o risco hoje, ele tem essa característica multifacetada, de ter que atuar em diferentes camadas na sociedade, seja através de uma perspectiva social, como da sociologia, de outros tipos de ciências sociais, seja através das ciências humanas, que é onde a gente está falando aqui mais especificamente no direito, seja através das ciências exatas, como a matemática, que é o caso do Peter Bernstein. Então, a reflexão que eu sempre tento fazer é como que a gente dialoga todas essas ciências para endereçar o mesmo senso comum, pelo menos buscar a mesma solução, porque os desafios dos riscos que a gente vive hoje são comuns. Quando a gente fala que tem risco de desinformação na internet, em redes sociais, a gente está falando de um risco que afeta todos. Quando a gente fala de um risco associado a questões ambientais, devido às mudanças climáticas, é um risco que afeta todos, e assim em diante. Então, a gente não vive de maneira compartimentada em relação a cada uma dessas áreas, como muitas vezes no debate acadêmico dá a entender. Elas não estão separadas. Então, por essa razão, é necessário que a gente pense soluções conjuntas, e isso acontece através de diálogo do direito com outras pessoas e outros, pessoas de outras áreas, seja na academia, seja fora da academia, assim em diante. E pensando no caso do uso da inteligência artificial pela sociedade, quais vocês acham que são os principais riscos associados ao uso da IA? Assim, a gente pode pensar em riscos, nesse ponto de uma perspectiva muito ampla, porque depende do que o sistema faz, esse é um ponto importante. Então, quando a gente fala de sistemas de IA, depende de qual é o tipo de ação, de funcionalidade daquele sistema. Por exemplo, se a gente fala de um sistema como o mais comum, né, que são as IAs mais parecidas com o ChatGPT, de assistente virtual, assim em diante. Então, qual é o tipo de risco que isso pode acontecer? Existe o risco, e aí são variados, desde a questão de violação de direitos autorais, de textos que são inseridos dentro desse tipo de sistema, existe os riscos das informações inverídicas, existe o risco da alucinação do sistema de IA, existe também o risco associado a o não endereçamento adequado, correto de uma questão que a pessoa venha perguntar, isso acontece muito no debate político e aconteceu nas eleições, como que o sistema retornava questões sobre candidatos, por exemplo, que estavam concorrendo à prefeitura de São Paulo, não sei se vocês viram questões sobre isso, mas teve um debate interessante no campo de IA envolvendo esses pontos. E por aí vai, então varia muito do que o sistema está fornecendo. Para esses tipos de sistemas, a gente não vai ter um risco, talvez, massivo em larga escala, como a gente pode imaginar, mas pode acontecer. Outros tipos de sistema vão ter um risco muito maior, como é a questão hoje que se utiliza, para armas. Então, será que inserir um sistema de IA que pode, no futuro, vir a tomar decisões sozinho, a gente não sabe como vai ser o desenvolvimento. Para armas que podem matar pessoas, isso é aceitável? Então tem todo um debate envolvendo esses pontos de tecnologias como essa, onde a gente vai ter níveis de risco
variados e faseados, desde sistemas que são considerados de baixo risco, baixo ou moderado, que é como a gente classifica hoje, tanto no Brasil, no PL, quanto em outros países. Aí a gente vai ter sistemas de alto risco, que vão também ser dos mais diversos, e a gente vai ter os riscos inaceitáveis ou excessivos, que são esses das armas que eu comentei, que são proibidos porque o potencial de dano é muito grande e esse dano seria, enfim, fica redundante falar, o dano vai gerar um dano, mas seria de fato um evento, muito complicado e de difícil reparação em relação à sociedade. Então, para simplificar, esses tipos de sistemas são trabalhados esses níveis de risco, e eles são aplicados tanto no desenho da norma, a fim de facilitar a sua aplicação, e também monitoramento, fiscalização, depois que ela vier a ser aprovada, quanto também através de metodologias e matrizes de avaliação de risco, onde fica mais fácil, perceber e endereçar quais são os problemas daquele sistema e como que a gente pode tomar decisões para prevenir a ocorrência desses riscos. Se você puder comentar, então, um pouco mais em detalhes aí, como que é vista essa questão de risco do ponto de vista, né, da proteção de dados, né, pessoais, e também com o uso de tecnologia emergente, como a AI, e quais são os parâmetros que são avaliados do ponto de vista jurídico e na prática para tentar fazer essa mensuração, né? São análises diferentes, eu acho que é importante, citar isso, são análises diferentes. Então, a forma como a gente vai avaliar tecnologias que tratam dados pessoais é uma, a gente pode avaliar elas através de, enfim, fórmulas de avaliação de risco, relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, análise de nível de conformidade, a depender do que você está analisando dentro de uma organização, nível de maturidade. Aí você vai analisar o quanto que essa tecnologia que trata dados pessoais respeita, o que está previsto na LGPD, por exemplo, e em outras leis setoriais de proteção de dados, e o quanto que ela não está em conformidade, e a partir daí você faz sugestões e implementa um plano de ação para endereçar esses riscos que foram mapeados e corrigir o tratamento associado a isso. Quando a gente vai falar de inteligência artificial, hoje, as principais formas de você fazer esse tipo de avaliação, aqui no Brasil a gente chama de avaliação de impacto algorítmico, onde a gente não vai analisar fluxo de dados pessoais exclusivamente, vai ser analisado o sistema como um todo. Então, desde o momento em que ele é desenvolvido, a estrutura que ele possui, quais são as decisões que ele toma, esse é um ponto importante, dentro desse sistema, assim em diante. Então, a parte de dados é como se fosse uma parte menor em relação a esse sistema como um todo. A avaliação de impacto algorítmico, ela acaba sendo muito maior, muito mais abrangente. E hoje um debate muito interessante sobre esse tópico em específico é como a gente pode dialogar o que a gente já tem na LGPD de instrumento, que é o relatório de impacto, e como que a gente vai dialogar isso com uma avaliação de impacto algorítmico à medida que for aprovado no âmbito da lei. Então, essas questões acabam sendo super relevantes por essa razão, porque elas dão para a gente uma dimensão, uma mensuração de como a gente consegue fazer essa compatibilização, tanto em relação à parte de dados, quanto também em relação a sistemas. Mas esse é um desafio talvez futuro, porque para isso a gente precisa que primeiro venha a ser aprovado o texto do PL, para ter a previsão dessa avaliação de impacto específica, e depois a gente pense, e agora? Como que a gente, na prática, vai conseguir gerar uma compatibilização em relação a esses dois tipos, por exemplo, de avaliação de risco? E quais são os maiores desafios aí para essa regulamentação da inteligência artificial no Brasil aqui, na sua visão? Os principais desafios em relação ao debate sobre o PL, nossa, é que são muitos, então, assim, são muitos desafios associados a isso. Eu poderia dizer que um dos principais, 2 principais, é o desafio quanto que a gente consegue calibrar essa lógica de inovação. É preciso inovar, mas a gente precisa inovar com segurança. Então esse é um ponto importante. O segundo é em relação ao custo regulatório que isso teria.
que é um debate que acaba não entrando tão de maneira imediata, só depois que a gente reflete sobre o assunto. Toda vez que a gente vai aprovar uma lei, ou uma norma, ou uma regulamentação, não importa, ela tem um custo regulatório. Independente se o objeto dela é um sistema de IA ou se o objeto dela é um outro tipo de, sei lá, numa outra área. Então, quando a gente fala em regulamentar uma inteligência artificial, isso tem um alto custo regulatório, com certeza, porque todas as empresas, as organizações de todos os setores vão precisar adequar suas operações para que elas atendam às obrigações previstas nessa nova regulamentação e que elas passem a adequar toda a parte de documentação, de prestação de contas, de, enfim, a forma como é feito o trabalho no dia a dia para que elas possam estar em conformidade. Então, o custo regulatório acaba sendo um fator-chave no debate envolvendo hoje inteligência artificial. Porque quando a gente fala na prática de que, tipo, se ter a aprovação de uma lei vai barrar a regulação, do outro lado a gente está falando: "Olha, espera aí, isso vai ter um alto custo regulatório, então vamos tentar endereçar todas as questões aqui que estão ainda em debate e tentar alinhar entre todos os setores, para que a gente possa aprovar uma regulação que funcione, tanto para as pequenas empresas, por exemplo, que acabam sendo impactadas por questões quando envolve uma regulação mais dura em relação a esse tema, quanto também para as empresas que tenham porte maior, onde elas vão ter um custo, claro, alto, a depender do tamanho da sua operação, mas o impacto vai ser diferente do que para uma empresa de menor porte, que ainda não tem uma área de jurídico, uma área de compliance, de IA, por exemplo, estruturada. Então, a gente tem um pouco do debate, assim, de maneira muito resumida, o debate de inovação e de custo regulatório em pauta. E se você puder comentar com a gente, como que funciona do ponto de vista da cozinha, da produção dos relatórios, né? E como que você vê, principalmente no caso, né, uma hipótese aí, do relatório de impacto algoritmo. É o advogado que faz isso, precisa de técnico estando junto, só para a gente ter uma noção geral de como que funciona a execução, normalmente, de um relatório de impacto. Ele é feito de maneira interdisciplinar. O que significa isso? Então, não apenas pessoas que estão acostumadas com a parte burocrática, que são os advogados, precisam fazer, mas pessoas de outras áreas, como pessoas que trabalham com específicas de inteligência artificial, engenheiros, cientistas de dados, pessoas também da área de segurança. Então, é um trabalho interdisciplinar em relação a diferentes pessoas de tipos de formações, enfim, que trabalham dentro de uma mesma organização que vão colaborar para que essa avaliação seja a mais completa possível em termos de dimensionar e direcionar a todas essas especificidades de cada uma dessas áreas. Isso é relevante. Por que é relevante? Porque a gente não pode entender que sempre a nossa visão, por exemplo, eu estou falando nossa, que todos nós aqui somos do direito, pelo menos que estamos aqui na gravação nesse momento, de entender que a nossa perspectiva em relação a algo, ela vai responder todos os desafios associados ao tema. Isso para a tecnologia não funciona. Então, por isso que a gente precisa ouvir pessoas de outras áreas, dialogar com pessoas de outras áreas. Para algumas questões, a gente vai lidar mais especificamente com pessoas técnicas, que entendem da parte técnica muito melhor do que eu, por exemplo, da parte de ciência de dados, de engenharia, assim em diante, para que a gente possa trabalhar em conjunto quais são as soluções. Em outras situações, eu entendo que vão gerar desafios que vão englobar pessoas de competência diferente, não para avaliação de impacto algorítmico especificamente, mas para avaliação de um sistema talvez ainda no desenho dele. Por exemplo, entender como que ele vai impactar do ponto de vista social. Se, por exemplo, eu sou um representante do poder público que quer implementar uma política pública que vá se utilizar de uma inteligência artificial, o impacto ele não é puramente técnico ou jurídico, existe um impacto social. Então, eu preciso conversar com as pessoas que têm competência para avaliar isso, sejam sociólogos, cientistas políticos, a depender do tipo de tecnologia que vai ser implementada,
assim em diante. Então, assim, o escopo de escuta acaba sendo muito maior e, assim, a gente precisa disso, porque, por exemplo, se eu for olhar para casos de desinformação, caso clássico no Brasil, desinformação envolvendo, temas de plataformas, eu preciso saber como que essa desinformação em termos de, discurso, como que vai ser feito, quais são os efeitos que pode acontecer, assim em diante. E se é um sistema de inteligência artificial, eu não vou resolver isso através de uma ótica puramente jurídica, ou de uma ótica puramente de ciência de dados, eu preciso ouvir pessoas que têm familiaridade com esse tema e que tem outras áreas de formação também. Então é importante que a gente entenda isso, porque não vai existir uma fórmula padrão para cada sistema de IA. Então isso vai variar a depender do que o sistema faz. Qual é a ação do sistema? Qual é a finalidade que ele tem? E a partir daí eu consigo calibrar melhor em relação a entender quem são as pessoas que eu preciso conversar. E o mesmo vale para tamanho. Um sistema que impacta, por exemplo, como um assistente de uma empresa pequena, não é a mesma coisa de eu implementar um sistema de IA através de uma política pública do governo. Então, são níveis diferentes em relação ao impacto da sociedade também. Por isso, a gente precisa guardar as devidas, enfim, questões envolvendo cada um deles. Como que você vê esses relatórios, tanto, né, de dados pessoais, de proteção, quanto de algoritmos, né, impacto algoritmo, com relação à accountability dessas organizações que estão gerando inovações em inteligência artificial? Você vê como ele tem uma influência, não? Bom, quando eu acho que o exemplo do relatório de impacto na LGPD, ele é muito bom em termos de termômetro sobre isso. Porque quando foi criado no âmbito aqui do Brasil, na LGPD, especificamente para a proteção de dados, não era uma coisa que, assim, não era o primeiro ponto que uma empresa, uma organização ia investir, por exemplo, na elaboração de um bom relatório para fins de prestação de contas. Era algo meio assim: "Ah, é muito complexo, é muito difícil, vou deixar um pouco aqui numa segunda oportunidade". Só que o que aconteceu de 2018 para cá, a gente está indo para 2025, a NPD, em quase todos os procedimentos, se não todos, fiscalizatórios que estão publicados no site dela, ela solicita o relatório de impacto para todos. Então, assim, tem um processo fiscalizatório, procedimento fiscalizatório, primeira coisa, por favor, apresente, controlador, o seu relatório. Para a partir daí, ser avaliado através dessa documentação, se foram endereçadas todas as questões que provavelmente ela está olhando. Porque, assim, no final do dia, é uma grande fotografia em relação ao risco de uma tecnologia. E, assim, é a fotografia mais apurada no aspecto dos instrumentos que existem hoje dentro da norma. Eu acredito que para a inteligência artificial vai ser um movimento parecido. Em que aspecto? A partir do momento em que for determinado, porque a gente não sabe ainda como vai ficar a redação final, mas que isso tiver previsto na regulamentação que vier a ser aprovado e que passar a ter um nível de escrutínio, de fiscalização, isso vai tornar uma dimensão bastante grande, porque vai ser o principal mecanismo que provavelmente a autoridade competente vai avaliar um sistema, até porque dentro da lógica do PL está estruturado de uma maneira diferente. Então é obrigatório todo o sistema fazer uma avaliação preliminar. Depois que fez uma avaliação preliminar, se tiver alto risco, é obrigatório que todo o sistema de alto risco faça uma avaliação de impacto algorítmico. Então a gente está falando de algo que daqui 5, 10 anos provavelmente vai estar em várias decisões judiciais. Na prática é isso que a gente está falando. E porque vai ser através desse tipo de instrumento de prestação de contas que vai ser avaliado: olha, você já sabia quais eram os riscos, você decidiu não mitigá-los, você foi omisso, você foi negligente, assim em diante. Então, a partir daí que a gente vai ter, provavelmente, apuração de responsabilidades. Se a gente puder falar um pouquinho agora de uma outra dimensão, que é a dimensão ética, né? Então, existem questões de viés algorítmicos, falando em inteligência artificial, e outras questões que são extremamente importantes. Eu queria saber sua opinião
de quais são os principais riscos associados essa parte ética, à utilização e desenvolvimento de inteligência artificial. Existem muitos riscos hoje associados a isso, assim, na prática tudo é risco, risco é a possibilidade de um evento futuro acontecer. Então a gente pode dizer que dentre dessas possibilidades tem algumas que são previsíveis. Dentro das previsíveis, uma fácil é, por exemplo, discriminação envolvendo reconhecimento facial, que utiliza um sistema de inteligência artificial. Então é muito fácil a gente verificar através de um sistema de reconhecimento facial o dano. Em que aspecto? Eu ser verificada como uma pessoa que é procurada, por exemplo, que tem um mandado de prisão expedido e que está sendo procurada pela polícia, e eu não sou essa pessoa procurada, e eu passo a vir a ser presa, levada para uma delegacia, não me levam a sério de que eu estou falando, não sou eu, por favor, verifiquem a identidade e afirmem, não, o sistema indicou que é você. E eu passe para uma questão de uma penitenciária, para esperar ter uma solução para o meu caso, é evidente que há um dano em relação a isso, de vários tipos de ordem, né, moral, material, assim em diante. Então, os principais riscos a gente pode catalogar como esses de sistemas, em termos, assim, da população entender o que a gente está falando no final do dia quando fala de riscos nesses tipos de sistemas, mas existem vários outros. Um caso atual, por exemplo, é de pessoas que entram num relacionamento, abre aspas, com sistemas de IA e passam a ter uma relação, assim, abstrata, assim, poderíamos dizer, com esse tipo de inteligência, e isso modifica o comportamento delas, as relações que elas têm com outras pessoas, assim em diante. Então, a quantidade de possibilidade de riscos que a gente tem envolvendo sistemas de IA é muito grande, é dos mais variados possível, porque se a gente pensar que a IA hoje está em todo tipo de camada que a gente possa entender, desde o acesso a um serviço público, até um lugar que você passa a adentrar na sua residência, e que faz reconhecimento facial para que você possa entrar, no seu prédio, por exemplo, na sua casa, até na sua escola, na universidade, avaliação, seleção de candidatos, por exemplo, que muitas vezes tem algum tipo de discriminação, porque o sistema classificou o currículo da Cecília e não classificou o currículo do João. Qual foi o parâmetro associado a isso, assim em diante. Então a gente está falando, na verdade, de uma enormidade de possibilidades que já acontecem. Não é uma coisa futura necessariamente, elas já acontecem, já estão na nossa sociedade e que a gente está ainda entendendo como que a gente vai lidar com cada uma delas, porque elas são muito variadas. Então isso acaba sendo importante para que a gente possa compreender e também entender de que isso é um desafio muito grande e que não apenas o que está na regulamentação que vier a ser aprovada vai resolver. E como que vocês vê essa questão de ética do ponto de vista um pouco mais global, né? Porque a regulamentação, ela tem uma certa jurisdição, ela tem um certo território, ela é válida, mas a gente tem os outros países, mas as pessoas através da internet acabam utilizando outras tecnologias de outros lugares, né? Como que você vê na prática realmente essa questão ética sendo respeitada? Bom, quando a gente pensa em ética e pensa em combinar questões éticas com regulamentação, é importante sempre olhar para diretrizes e princípios de organizações, como por exemplo da OCDE. Então, a OCDE hoje tem diretrizes e questões, princípios éticos para o desenvolvimento de inteligência artificial. Isso vale como parâmetro para o mundo inteiro. Para além da OCDE, a gente tem hoje também o Tratado Internacional de Inteligência Artificial do Conselho da Europa. O Brasil não assinou ainda, tem um processo de assinatura para quem não tem contato tanto com esse tema de tratado internacional. Então, o Brasil hoje é membro observador do Conselho da Europa, tem hoje o de Budapeste, o Tratado de Budapeste, que é para fins de investigação criminal, que envolve também fluxo de dados, que o Brasil faz parte.
O Brasil hoje também é observador da Convenção 108+, que é o de proteção de dados, e pode vir a, no futuro, ser também desse tratado de inteligência artificial. Se ele passar a ser, ele vai ter que apresentar que ele possui condições de cumprir os critérios para fazer parte desse ecossistema que assinou o tratado. E a partir daí ele vai ter o mesmo tipo de balizas, parâmetros, diretrizes que precisam respeitar o texto do tratado em observância com o que os outros países que já assinaram também estão fazendo. Então, esses tipos de instrumentos que são multilaterais, eles são extremamente relevantes por essa razão, que é uma forma de você equilibrar todas essas questões a nível mundial, e a partir daí você tem um parâmetro global em relação a como que essas questões mais específicas, das mais variadas, né, desde economia, questões climáticas, assim em diante, mas também na parte de tecnologia estão sendo endereçadas por cada um dos países. Então eu diria que essas questões éticas, muito provavelmente, vão, do ponto de vista jurídico também, serem endereçadas através de diretrizes de organizações internacionais. Se você puder comentar agora um pouquinho o que é governança e qual que é a importância dela no contexto de inteligência artificial e proteção de dados. Bom, governança é tudo que a gente faz no dia a dia para manter, uma tecnologia especificamente, né, uma tecnologia, um sistema de IA, operando dentro da conformidade. Então, quando a gente fala em governança, na prática a gente está falando de algo que a gente precisa estruturar, um programa de governança, manter esse programa de governança acontecendo, sendo monitorado, e que faz parte disso a elaboração de documentos, a elaboração de relatórios, a realização de treinamentos, de capacitação em relação às pessoas, para mantê-las eh, recebendo conhecimento, elas também estarem atualizadas em relação às questões que envolvem esse tema específico. Então, governança vai fazer parte desse conjunto de obrigações que estão na lei, que precisam ser cumpridas e monitoradas, mas também de boas práticas que uma organização pode ter dentro do, enfim, do seu objeto, para que ela venha a desempenhar de uma maneira muito eficaz, muito eficiente, questões associadas à proteção, por exemplo, de direitos, ou outras questões que venham a ser relacionadas a isso. Então, é um pouco isso que a gente fala em termos de governança. Algo que é bacana falar é que, por exemplo, hoje no Brasil, a gente tem também questões associadas a códigos de conduta, que podem vir a ser aplicados também a sistemas de IA. Então, como que funciona código de conduta em proteção de dados? Empresas, organizações de um mesmo setor, elas vão conversar para elaborar um código, um guia de diretrizes sobre como que elas devem lidar com questões associadas a esse setor. Um exemplo é o setor de telefonia. Aqui no Brasil, as operadoras de telefonia, elas têm um guia de proteção de dados que é do setor, que é o guia da Conexis, que é a associação que representa essas empresas, onde elas estabeleceram boas práticas para todas as empresas de telefonia no Brasil em relação ao tratamento de dados pessoais. E aí vai entrar em pontos específicos, como tratar, por exemplo, cadastro da pessoa quando vai fazer o celular e coisas do gênero. O mesmo pode vir a acontecer no futuro em relação a setores que vão usar inteligência artificial. Um deles, que a gente pode pensar no futuro com um código ou guia de conduta, é o setor do jornalismo. Então, o setor do jornalismo é altamente impactado hoje por inteligência artificial, pela forma como as IAs são treinadas, como que elas capturam os textos e indicam eles, enfim, nas suas respostas, quando elas são assistentes, assim em diante. Então, um código poderia ser pensado, por exemplo, para entender como que todas as empresas que trabalham com a divulgação de notícias, matérias, reportagens, vão lidar com questões associadas à inteligência artificial para estabelecer um parâmetro que eleve o nível de maturidade dessas organizações e que promova um maior respeito e segurança em relação aos direitos, tanto deles quanto também dos jornalistas que trabalham dentro dessas organizações.
Então, existem várias formas hoje da gente pensar em governança e mecanismos de governança para que a gente possa atuar numa camada mais saudável em relação ao desenvolvimento tecnológico, seja olhando para dados, seja olhando para IA. E, essa vai ser do meu lado a última pergunta. Eu gostaria de saber, assim, pensando do ponto de vista de tanto estudantes recém-formados e escritórios que a gente traz aqui, né, a gente conversa no AI Agora, muitos deles estão utilizando já, principalmente, a inteligência artificial generativa, seja num contexto já dentro do escritório, numa ferramenta que foi modificada, uma parceria com alguma grande empresa, ou mesmo as tecnologias que estão aí no balcão, ChatGPT, Gemini e outras, né, Copilot. Aí, quais são, de tudo isso que a gente discutiu aqui, quais são os pontos que você fala que seriam os mais importantes para trazer aqui, das pessoas, dos advogados e os clientes tomarem cuidado com o uso dessas novas tecnologias? Uma boa forma de implementar e estar já antecipando conformidade é implementar uma política de uso responsável de IA dentro da sua organização. Então, eu recomendaria para todo mundo da área jurídica, seja estudante que trabalha com isso, como estagiária, por exemplo, ou na universidade, em grupos de pesquisa, seja através de escritórios de advocacia que implementem política de uso responsável de inteligência artificial, determinando o que é permitido fazer com essa IA, o que está proibido fazer com essa IA, quais são as condições para a gente ter essa IA operando aqui dentro da nossa organização. Então, eu diria que é uma política barata, ainda mais para advogados, que vão poder fazer isso de maneira muito fácil. Vão estudar, obviamente, mas assim, é mais fácil fazer e também rápido, porque é rápido você desenvolver uma política e implementar ela e falar: "Pessoal, a partir de agora, todo mundo vai seguir o que está aqui", e à medida que forem sendo testadas, né, se está dando certo, se não está, quais são questões que aconteceram novas, que não eram previsíveis, as políticas vão sendo atualizadas e melhoradas. Então eu acho que esse é um bom custo-benefício de implementação de uma boa governança em relação ao tema de inteligência artificial. E professora, agora eu tenho uma pergunta um pouco menos sobre o tema de inteligência artificial e um pouco mais sobre a pessoa que trabalha ou que estuda com esse tema. Como quais são as dicas que você tem para quem quer entrar, seja no mercado de trabalho, seja nesse universo acadêmico, e começar a entender um pouco mais sobre inteligência artificial? A principal dica que eu posso dar, vai parecer óbvio, né, considerando que a gente está no ambiente, enfim, acadêmico, é estudar. Porque, assim, para mim, tudo na minha vida que eu adentrei, desde quando eu comecei a trabalhar com direito e tecnologia, depois privacidade e proteção de dados, regulação de novas tecnologias e outros temas, como agora IA, foi estudando, porque, de fato, são assuntos novos, em que todo mundo está aprendendo ao mesmo tempo, algumas pessoas muito mais, porque tem pessoas que estão nessa área pesquisando em termos científicos há muitos anos. O próprio prêmio Nobel desse ano foi voltado para pesquisas de décadas envolvendo inteligência artificial. Então eu acho que estudar sempre é um bom início. E a partir daí buscar referências. Eu mesma hoje estava pesquisando cursos para 2025, porque como eu vou terminar o doutorado, agora no final do ano, eu já estou pensando no que eu vou fazer ano que vem. E eu estava pesquisando exatamente cursos de inteligência artificial. Então, se manter atualizado, se manter estudando sempre é um bom caminho. E isso conta muito no currículo também, para quem estiver buscando vagas. Então, não é uma área que vão falar para você: olha, precisa X anos de experiência em IA. Pelo contrário, é uma área que sabem que as pessoas ainda estão estudando. Por isso conta muito se você tiver no seu currículo cursos que você realizou, palestras que você assistiu, se você, com base no que você estudou, publicou artigos. Publicar artigos sempre é muito bom, um artigo de opinião. Pode ser em canais jurídicos como Jota, Migalhas, Conjur, entre outros. Isso acaba sempre contando pontos para demonstrar: poxa, essa pessoa é interessada no tema, porque a gente não pode dar uma oportunidade para ela de trabalho e a partir daí ela se desenvolver cada vez mais. Então, estudar eu acho que sempre é um bom caminho.
E ainda nessa sequência, o que você pensa sobre a internacionalização? Ela seria um diferencial para destacar quem tem isso no currículo, ou é algo essencial no mundo de hoje, ainda mais para trabalhar aqui no Brasil? O que a senhora pensa? Eu acho que é um diferencial, tá, em relação eu não acho que é essencial, eu acho que é um diferencial, porque para haver internacionalização precisam haver oportunidades. Essas oportunidades são oportunidades também que estão associadas a questões sociais. Se a pessoa tem condições de, por exemplo, ir para outro país, se ela vai ter apoio, suporte emocional para estar em outro país e poder passar um tempo trabalhando, estudando. Então tem muitas coisas que contam nessa questão, então por isso eu vejo mais como um diferencial, eu acho que um diferencial interessante, depois que você já tem um nível de maturidade, pelo menos eu estou falando um pouco da minha perspectiva. Eu demorei alguns anos para entender, depois da graduação, o que eu queria fazer, especificamente dentro do direito. As coisas foram aparecendo, eu fui pegando, me especializando, entendendo que tipo de trabalho eu queria fazer. Então eu fui trabalhar fora e estudar fora muitos anos depois de eu já ter me formado. E eu já fui com uma visão mais madura, eu já fui pesquisando algo que tinha a ver com a minha agenda, eu não mudei a minha agenda de pesquisa, minha agenda de trabalho como advogada, minha agenda de aula. Então para mim foi importante ser depois. Pode ser que para outras pessoas que talvez tenham oportunidade de ir antes, de ir mais jovem para fazer logo depois da graduação, durante a graduação, para fazer um período de pesquisa fora, super funcione. Mas eu não tendo a ver isso como algo essencial, eu diria que é um diferencial, e é um diferencial positivo, porque quando eu abro hoje LinkedIn, por exemplo, eu tenho colegas do mundo inteiro que trabalham com esse tema, e eu vejo todos os dias o que eles postam em relação a artigos novos, eventos, palestras, cursos. Os cursos que eu estava vendo é justamente fora do Brasil, mas tem cursos online, aí tem curso que você viaja, então é muito legal poder acompanhar o trabalho de outras pessoas, porque você vê que as dúvidas que você tem são as mesmas em vários outros países, e isso acaba sendo muito bacana por enriquecer a troca mesmo de conhecimento que pode acontecer. Então isso também é legal de você poder acompanhar, mesmo que seja à distância, o trabalho de outras pessoas. E, por fim, essa é a última pergunta da minha parte, como você usa a IA no cotidiano, seja na pesquisa, seja no trabalho, e como lidar quais dicas você tem para lidar com a existência e a consciência desses riscos que envolvem os dados que estão sendo compartilhados e que podem ser protegidos ou não? Como conciliar isso na cabeça de quem utiliza esses recursos? Olha, eu confesso que eu assinei o ChatGPT, enfim, não estou sendo enfim, não é publi, tá, para quem estiver assistindo isso, eu assinei o ChatGPT para testar, porque todos os meus amigos estavam utilizando, especialmente professores, porque facilita professores, advogados, escrever e-mail, por exemplo, algumas questões associadas a isso, mas não brilhou meus olhos. Em que aspecto? Eu testei alguns tipos de prompts, alguns tipos de perguntas para entender o que o sistema me retornava e que eu sabia as respostas, para justamente entender o tipo de resposta que estava sendo me dado, se era algo muito superficial, se era algo mais completo, assim diante, e não me apaixonei pelo sistema, cancelei minha assinatura inclusive, porque não estava compensando pagar caro, no ChatGPT, para escrever e-mail, eu prefiro escrever eu mesma, em relação a isso. Mas pode ser que no futuro a gente tenha outros tipos de sistemas de IA que talvez venha a se tornar mais interessante. Eu sou um pouco cética em relação ao hype que tem, assistentes, especificamente para usos para fins de pesquisa. Tenho preocupações sérias envolvendo questões de artigos, para mim isso é muito sério. Sério ainda mais porque eu sou uma pessoa que publico, então eu não quero que os meus textos passem por um sistema de inteligência artificial que vá, usufruir e usar, os meus direitos autorais para entregar para outras pessoas, o conteúdo sem nenhum tipo de
enfim, indicação da minha autoria. Então tenho preocupações em relação a isso. E eu acho que uma preocupação geral, que vai além de mim, mas eu acho que é social, é a gente entender que nós estamos no controle. O sistema não vai saber da nossa vida necessariamente melhor do que nós. Não vai responder todas as perguntas da maneira como a gente precisa e almeja. Isso é um ponto muito relevante, porque para sair um pouco dessa ilusão que a gente às vezes tem em relação a esses aspectos, de que não, eu posso confiar 100% de que tudo que o sistema me falar eu vou aplicar na minha vida. Saiu uma matéria muito boa do New York Times, se quiser eu posso compartilhar com vocês, justamente sobre isso. É uma escritora que saiu agora no final de semana, que ela passou uma semana utilizando alguns tipos de sistema para conduzir e tomar todas as decisões da vida dela. Então ela perguntava tudo, até o que eu vou cozinhar de comida, coisas de trabalho, que roupa eu vou vestir, assim em diante. Ela relata um pouco como que foi essa experiência e que tipos de respostas o sistema deu para ela, e o quanto que algumas fizeram sentido e outras não, assim em diante. Então eu acho que a gente utilizar, tendo um olhar, cético no aspecto, assim, de entender que é uma tecnologia, que nós estamos utilizando a tecnologia e não o contrário, aí eu acho que é benéfico, porque a gente consegue calibrar essas questões. Quando acaba sendo de uma maneira diferente, aí a gente tem algumas questões que não vão ser verdadeiras em relação a isso, que é um pouco, por exemplo, o filme Her, né, e outros aspectos onde a gente tem uma ilusão de achar que o sistema, ele é uma pessoa, que ele tem consciência, quando na verdade ele não tem. E só para concluir em relação a isso, uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar e que é bastante cética também em relação a isso, é o professor Luciano Floridi, que hoje é diretor do Centro de Pesquisa em AI em Yale. Então, ele sempre publica questões associadas a isso, brincando com algumas respostas que saem de assistentes, como o ChatGPT, entre outros. E eu acho que é uma boa forma de encarar no aspecto de que a gente está testando, está desenvolvendo, e não pode partir do pressuposto de que tudo que um sistema responde para você é a melhor coisa possível, ou é a melhor informação, ou é verdadeiro, assim em diante. A gente sempre tem que ter um senso crítico em relação a esse tipo de informação. Maria Cecília, queria muito agradecer a sua disponibilidade, carinho aqui de estar com a gente aqui no AI Agora, e eu queria deixar aberto para uma mensagem final sua, e também para você deixar, por gentileza, o seu contato para quem quiser estar por dentro de tudo que você está publicando, tanto nas redes sociais, como do ponto de vista científico. Foi um prazer fazer essa conversa com vocês nesse dia chuvoso, que todo mundo que assistir vai ver aqui atrás que está chovendo bastante. Eu acho que a melhor mensagem que eu posso deixar em relação a isso é que as pessoas saibam que todos nós estamos estudando sobre esse assunto, estamos aprendendo sobre esse assunto, e à medida que a gente for construindo diálogo e cada vez mais conhecimento em relação a isso, a gente consegue tornar a nossa vida sempre melhor e propagar informação de qualidade para todos nós, todas as pessoas que participam da sociedade, seja no ambiente acadêmico, seja fora do ambiente acadêmico. E como contato, eu sugiro que as pessoas, caso tenham interesse em relação aos pontos da minha pesquisa que eu comentei, da parte de risco, acessem o meu site, que é um site que eu fiz por razões acadêmicas, para ser um repositório da minha pesquisa e dos meus artigos, que é o www.mariaceciliagomes.com.br. Então, lá vão ter todos os textos disponíveis com acesso livre, para que as pessoas possam utilizar como referência e como material de estudo também. Super obrigada, gente. Muito obrigado, então, a todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigado especial para a Maria Cecília, foi excelente. Obrigado, Gabriel. E convido a todo mundo que está ouvindo a gente a conhecer os outros episódios. A gente tem vários já episódios publicados, a se inscrever para acompanhar os próximos.